Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou continuar a partilhar convosco o relatório do Padre Fuentes. Aquela entrevista que ele fez à irmã Lúcia em 26 de dezembro de 1957. Agora, a irmã Lúcia diz: mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. É assim que a irmã Lúcia começa a descrever o que já está à porta. Um castigo. Claro que muitas pessoas pensam logo num castigo como se vê biblicamente, algo a cair do céu, a destruir por meio de terremotos e calamidades que poderão acontecer. Mas eu penso que há um maior castigo do que todas essas perdas materiais. É também a perda espiritual. Nós estamos num mundo em que falar de Deus é cada vez mais difícil, porque há uma verdadeira idolatria de si mesmo, do ser humano a fazer-se como que onipotente. O homem, o ser humano, viver absolutamente sem Deus. Estamos a viver um tempo em que muitas das pessoas pensam que Deus não é importante, ou só é importante nos momentos em que se necessita. Mas aqui a irmã Lúcia avisa que Deus vai castigar o mundo, ou seja, que vai haver um castigo. E qual será esse castigo? Vamos ver se conseguimos depreender pelas próximas palavras de Lúcia. Senhor Padre, o que falta para 1960? E o que sucederá então? Será uma coisa muito, muito triste para todos. E não uma coisa alegre. Se antes o mundo não fizer oração e penitência, não posso detalhar mais, uma vez que é ainda um segredo. Segundo a vontade da Santíssima Virgem, só o Santo Padre e o Bispo de Fátima têm permissão para conhecer o segredo, mas resolveram não o conhecer para não serem influenciados. Esta é a terceira parte da mensagem da Nossa Senhora, que ficará em segredo até 1960. A irmã Lúcia estava preocupada com esta data, 1960, que o terceiro segredo seria melhor compreendido em 1960. E que se aqui a Santíssima Virgem pede para que o Santo Padre e o Bispo de Fátima tenham permissão para conhecer o segredo, isso quer dizer também que eles também tinham a possibilidade de, a partir do conhecimento do terceiro segredo de Fátima, evitar algo que estava para acontecer em 1960. O que realmente aconteceu em 1960? Esta é uma pergunta que eu vou deixar para vocês, para todos que estão aqui a ouvir-me, para pensarem. Porque à medida que vamos lendo mais sobre o que a irmã Lúcia esteve a dizer ao Padre Fuentes, nós vamos perceber mais e mais do que realmente aconteceu em 1960.
E porque o terceiro segredo tinha a ver com algo que iria acontecer em 1960. Continuando. Diga-lhe, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto aos meus primos Francisco e Jacinta como a mim, que várias nações desaparecerão da face da terra. Disse que a Rússia seria o instrumento do castigo do céu para todo o mundo, se antes não alcançássemos a conversão desta pobre nação. Aqui está a falar de várias nações que vão desaparecer. Novamente fala da Rússia como instrumento de castigo do céu. Mas aqui há um pormenor que as pessoas às vezes não percebem bem, especialmente nos tempos de hoje. Nosso Senhor estava preocupada com a conversão da Rússia, de um país, de uma nação. Nestes tempos modernos, achamos que os países devem ser, como se diz, sem religião. Em que todas as religiões têm que ser aceitas e viverem e serem livres em todos os países. Os países e as nações têm que ser laicas, como é que as pessoas dizem. Só que a mensagem de Fátima pede para que as nações sejam convertidas. É que quando uma nação está convertida, não só uma pessoa, ou duas, ou três, ou 10, ou 100, ou 500 naquela nação, mas toda a nação estar convertida. Se essa nação fizer de Deus, do Deus verdadeiro, o seu verdadeiro Deus, se essa nação do íntimo do coração viver os mandamentos de Deus. Por isso, neste momento, nós, católicos, que amamos a Santíssima Virgem, devemos nos perguntar: por que é tão importante que as nações se convertam? Isto foi muito difícil para os papas fazerem tal consagração da Rússia, exatamente por causa disso, porque tinha que se pedir para a Rússia se converter. E quando falo Rússia, falo outros países. Imagine se um presidente, em qualquer país do mundo na atualidade, chegar aos meios de comunicação e dizer: eu desejo ardentemente que este país, que esta nação, siga Nosso Senhor Jesus Cristo e se converta. E se converta ao catolicismo. Vão se levantar muitas pessoas contra essa ideia, de certeza. Mas a mensagem de Fátima fala sobre as nações serem convertidas. Especialmente uma, mas a partir dela. Uma nação convertida poderia trazer paz e evitar muitos castigos. Foi o que ela disse na mensagem de Fátima, não foi? Então vamos continuar. A irmã Lúcia disse-me também: Senhor Padre, o demónio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E como o demónio sabe o que é que mais ofende a Deus e o que em menos tempo lhe fará ganhar o maior número de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois que desta maneira o demónio deixa também as almas dos fiéis desamparadas pelos seus chefes e mais facilmente se apodera delas. Agora a irmã Lúcia está a falar da forma como o demónio está a travar sua batalha contra a Santíssima Virgem. Mas ele tenta ganhar as almas das pessoas consagradas, aqueles que estão nos conventos, os sacerdotes. Se os sacerdotes, as pessoas consagradas,
os religiosos, deixarem de viver a sua vida de consagração, ou deixarem de fazer exatamente aquilo para o qual eles foram consagrados, aí está o demónio a ganhar a batalha. Eu vou dar um exemplo bastante atual que me aconteceu. Eu não vou dizer exatamente onde é, nem quem foi, mas tenho certeza que em muitos lugares aconteceu o mesmo. Houve um lugar aqui, perto de onde eu moro, que o pároco distribuiu pelos paroquianos, por altura das cerimônias da Semana Santa, uma carta que mandou distribuir para todos e deixou na caixa de correio com a informação das missas que iriam decorrer na Quinta-feira Santa, as cerimônias da Via Sacra, as horas das missas, da Missa da Ressurreição, convidando todos a viverem a Páscoa e a dizer também quando aqui a cruz iria visitar as casas, de manhã, de tarde. Realmente é uma mensagem que convida a todos a participar das cerimônias pascais. E havia também uma mensagem do pároco. E eu li essa mensagem do pároco. Mas ao ler a mensagem do pároco, eu deparei-me com um vazio. Porque algo ali nas palavras dele, apesar de serem muito bonitas e terem assim um som que agradaria a todos, católicos e não católicos, a questão ali é que parecia um texto morno, um texto para agradar a todos. Ali não se falou em salvar almas, em ter um momento para confissão, ou um momento para que as pessoas recebessem os sacramentos, um convite para as pessoas serem batizadas, um convite para as pessoas participarem da catequese, um convite para as pessoas que estão doentes poderem receber o Padre e os últimos sacramentos. Ou mesmo um convite para que elas possam ir à igreja a tantas e tantas horas fazerem as suas confissões. Antigamente fazia-se isso. Eu lembro-me que num lugar onde a minha mãe nasceu, e não sei se ainda hoje isso acontece, mas na semana da Páscoa, na Semana Santa, havia muitos sermões, havia até um padre que vinha de longe para fazer aqueles sermões mais assim, dotados de mensagens que levassem as pessoas a fazerem a confissão. Tanto é que havia quase todos os dias, ao final das cerimônias, os padres que ali estavam, e até havia um dia em que haviam vários padres a confessar as pessoas, uma confissão geral, em que as pessoas eram convidadas a se confessar antes das festas da Páscoa. Eu lembro-me, ao conhecer a vida de São Padre Pio, que muita gente deve conhecer, Padre Pio foi um padre que apenas fazia duas coisas muito bem. Ele sabia rezar o santo sacrifício da missa. A missa para ele, celebrar a missa para ele era essencial. E depois o resto do tempo ele estava no confessionário. Passava horas e horas, às vezes mal conseguia dormir, para atender tanta gente que ia aos confessionários. O seu confessionário. Isto
É tão importante hoje em dia, uma necessidade, que as pessoas poderiam pensar que nós católicos estamos a ser cada vez mais despedidos das bênçãos, das graças que nós tínhamos. As graças que nós tínhamos. Eu lembro-me que, numa altura que eu estava em Lisboa, eu não sei se isso ainda acontece, mas na igreja de Loreto, em Lisboa, havia sempre um padre que estava sempre, constantemente, ou se não era ele, era outro, mas quase sempre, ao final da tarde, estava ele a confessar. Estavam as missas a decorrer e ele sempre no confessionário. E eu lembro-me que foi assim que eu comecei a ter mais vontade de me confessar, porque eu não precisava estar a marcar como nenhum padre. Eu chegava lá, me confessava e senti que aquilo me curou. Foi-me curando interiormente. Mais que padres que estejam na televisão e nos programas de televisão ou fazer sucesso, nós precisamos de padres que sejam apenas sacerdotes, que nos confessem, que nos deem os sacramentos, que possam dar a nós aquilo que a nossa igreja tem de melhor, a riqueza dos sacramentos. E acho que a irmã Lúcia está aqui a dizer, chamar a atenção sobre algo que iria acontecer a partir de 1960. Um aviso, talvez a partir de 1960, os sacerdotes, os religiosos, as pessoas consagradas iriam cada vez mais deixar de ser aquilo que são. E nós, que dependemos deles para assistirmos ao santo sacrifício da missa, que dependemos deles destes religiosos, destes sacerdotes, para termos os sacramentos validamente feitos. A nossa riqueza católica, aos poucos, está-nos a ser tirada. Existe maior castigo que este? Existe maior castigo do que perdermos os dons da nossa Santa Igreja Católica? Deixo esta interrogação e vou parar agora o vídeo para reflexão. Para que cada um possa pensar no que vê à sua volta. E igrejas em que nós tentamos buscar não a satisfação dentro de nós mesmos, mas queremos, pelo menos, que cuide da nossa alma, que leve a nossa alma. Nós precisamos salvar a nossa alma. A missão da Igreja Católica é salvar almas. Não é salvar o planeta, não é salvar a ecologia, não é. A Igreja Católica, como Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Por isso, se me perseguiram a mim, também vão me perseguir a vocês. Então, falar disto realmente custa. Mas eu posso dizer-vos que cada um de nós tem que pensar exatamente que castigo é este que Lúcia tanto nos advertiu. Será que é este que eu estou a dizer agora? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.